Muito bom dia e bem-vindos a todos a mais uma sessão sobre o SAFT. Portanto, esta sessão vem decorrente da sessão anterior, em que falámos um bocadinho da parte teórica do que era o SAFT e como é que ele se integrava neste contexto de fecheiros de e-audit. E apresentámos também aqui um pouco a plataforma Sovos. Demos aqui uma introdução que a plataforma Sovos consegue ir de encontro às necessidades da auditoria que a autoridade tributária depois pede às empresas. Então vamos passar hoje para uma apresentação da nossa plataforma, como é que ela funciona e como é que ela consegue fazer face às necessidades das empresas e colmatar esta auditoria que é necessária para entregar depois à autoridade tributária. Portanto, eu vou partilhar então o meu ecrã, que é para vocês conseguirem ver a plataforma e depois vou dar então início à demo da plataforma. Ora bem, espero que consigam ver o ecrã. Portanto, este é o primeiro ponto de contacto que irão ter na plataforma. Portanto, fazem um login e depois é este aspecto que a plataforma tem. Portanto, o primeiro ponto será a ingestão de ficheiros. Como sabem, a autoridade tributária exige a entrega do SAFT de contabilidade anual e também mensalmente do SAFT de faturação. Portanto, nós permitimos aqui ler todos este tipo de fecheiros. Existem mais tipos, que já vamos ver aqui um bocadinho mais à frente e como é que a plataforma funciona com os vários tipos, mas vamos aqui primeiro concentrar no primeiro ponto de entrada da plataforma. Portanto, nós podemos fazer aqui os uploads dos nossos fecheiros, nós permitimos fecheiros XML, o próprio SAFT em si, e também permitimos aqui dados-fonte, dados em CSV, mas que neste momento é mais é para análise, mas a maioria das empresas entrega em XML e vamos analisar e fazer a auditoria do XML que depois vai ser entregue à autoridade tributária. Portanto, podem fazer upload dos fecheiros manualmente, fazer arrastar os fecheiros aqui para a plataforma e colocar os fecheiros, ou via API, e também através de integrações com sistemas como é o caso do SAP. Os fecheiros ficam aqui, portanto eu já fiz um pré-upload dos fecheiros porque passa aqui por 9 steps, que eu explico um bocadinho mais à frente depois o que é que vai acontecer nestes steps. Eu já tenho aqui o feito o upload dos 3 fecheiros, cada um correspondente a um ano. Temos aqui, nós indicamos qual é o ano fiscal que vamos analisar, portanto indicamos o 2019, 2020 e 2021, e indicamos qual é quando é que começa e quando é que acaba o próprio fecheiro, a que período corresponde este fecheiro. Neste caso estamos a olhar para um fecheiro do subtipo I, que é o fecheiro integrado. Então, sobre estes tipos de fecheiros, este tipo de fecheiro, nós temos o fecheiro de contabilidade, que tem toda a indicação do plano de contas, dos lançamentos, do razão, e que mais tarde este fecheiro de contabilidade anual vai fazer o cruzamento com a modelo 22. A AT faz este cruzamento destes dados com a modelo 22. Mas durante o ano também as empresas são obrigatoriamente têm que entregar o seu fecheiro de faturação. O fecheiro de faturação é mensal.
que será representado por um F, e que contém tudo o que diz respeito à faturação da empresa. Portanto, as faturas, as notas de crédito, recibos, clientes, esses dados mestres que são necessários para a faturação. E depois a AT vai analisar e integrar nos próprios sistemas. Um, cada fecheiro é analisado especificamente de acordo com o seu tipo. Para além destes dois tipos, de faturação e de contabilidade, existem também ainda os fecheiros parciais. Os fecheiros parciais, o que são? Normalmente, empresas de maior dimensão, o ERP acaba por ficar, o fecheiro que é gerado pelo ERP acaba por ficar demasiado grande. E então, muitas vezes, pode haver aqui algum problema na entrega à autoridade tributária. Então, a autoridade tributária permite que esta entrega do SAFT seja feito em fecheiros parciais. Portanto, para o mesmo período, imaginemos para o mês de janeiro, eu posso entregar vários fecheiros parciais, exatamente devido ao volume de dados que estas grandes empresas têm, porque muitas vezes acabam por ser milhões de linhas e milhões de transações que têm que entregar. E devido a este volume de dados, a AT permite que seja feita esta entrega de forma parcial nos seus fecheiros. O prazo continua a ser o mesmo, até o dia 5 do mês seguinte, mas é possível, em vez de enviar um só fecheiro, enviar vários fecheiros parciais. E a nossa plataforma só vos acaba por tratar dessa análise como um todo, ou seja, faz a consolidação destes fecheiros parciais. E consegue fazer uma análise do fecheiro como um todo e ver se realmente está tudo bem, verifica as séries dos documentos, se existem falhas nas sequências dos números dos documentos, se os dados mestres estão todos ok, e como é que isto também trabalham aqui esta consolidação. Nós olhamos para o fecheiro como um todo e existe aqui um problema muito comum nas empresas, que é a falha desta sequenciação nas faturas. Ahm, Ao ser gerado por vários ERPs, e serem partidos por múltiplos fecheiros no mesmo mês e com a mesma série, pode acontecer que não deveria, e por isso é que a nossa plataforma depois faz essa análise, que uma fatura com a mesma série tenha o número 100 no fecheiro A e a mesma série com esse número 100 estar no fecheiro B. Portanto, isto não pode acontecer. E ao fazermos esta consolidação e colocarmos aqui os fecheiros na nossa plataforma, nós identificamos esta colisão, identificamos este erro e nós, em termos de auditoria, alertamos o cliente, que já vamos ver também aqui onde é que nós vemos estes findings, alertamos a dizer que é necessário olhar para a sequencialidade das faturas, porque existe uma que está tanto num fecheiro como no outro. Depois do sistema do fecheiro parcial, temos também o fecheiro integrado, que é este que nós temos aqui. Isto aqui é mais frequente para empresas de média e grande dimensão em Portugal, que geram o SAFT em vários ERPs. Portanto, tanto pode ser no SAFT, como pode ser noutro tipo de sistema de faturação. E o que é que nós fazemos mais uma vez? Consolidamos este fecheiro, fazemos uma análise do fecheiro e depois fazemos uma análise também da consolidação. Portanto, não é apenas juntar fecheiros, nós fazemos toda a análise, quer individualmente, quer na consolidação. E por último, também temos aqui o fecheiro de autofaturação.
também permitimos a leitura dos fecheiros de autofaturação. A autofaturação é um regime muito específico de IVA português. Em que, em vez do fornecedor emitir a fatura, é o cliente que emite em nome do fornecedor. E isto é muito comum em sistemas de telecomunicações, ahm, onde estas grandes têm uma grande rede de fornecedores e isto acaba por ser um processo standardizado e que traz aqui alguma eficiência operacional, às empresas. Ah, do ponto de vista da nossa plataforma, o que é que acontece? Nós criamos projetos com a identificação do NIF do fornecedor e automaticamente, através de uma API, conseguimos colocar sempre lá os fecheiros e ele vai criar os projetos em nome do fornecedor e conseguimos ver aqui toda a informação referente a este tipo de fecheiro. Pronto, passando então aqui agora como é que isto se processa e como é que nós conseguimos ver realmente hum, estes erros e o que é que interessa realmente também aqui para as empresas. Portanto, eu posso ou tanto aceder aqui diretamente, que eu já vi que tenho aqui problemas, eu até vou colocar isto em português que eu tenho em inglês. Vou colocar aqui em português para ser mais fácil. Pronto. E isto aqui indica-nos automaticamente que o meu fecheiro tem inconformidades, ou seja, eu preciso de olhar para a minha auditoria e que o meu fecheiro precisa de atenção. Este é logo o primeiro ponto e é uma das mais-valias que a nossa plataforma também tem. E vamos, por exemplo, passar aqui para a auditoria e depois vou dar aqui um overview geral do que é que também outras coisas que a plataforma faz, porque não faz só a auditoria dos fecheiros. Portanto, eu neste momento eu tenho duas possibilidades de ver, ou eu vejo consolidação, que é o caso que já tínhamos falado aqui há pouco, que eu quando tenho vários fecheiros e preciso dessa consolidação, eu vejo essa consolidação através deste desta possibilidade que é o full, ou então eu posso ver o fecheiro a fecheiro, as informações de fecheiro em fecheiro. E neste caso, como eu não tenho a consolidação feita, porque é um processo manual, porque é um processo que tem o seu tempo e que muitas vezes eu posso não querer fazer essa consolidação, então daí que seja um processo manual. Portanto, nós vamos aqui até para conseguimos aqui navegar nos vários anos que eu tenho, que eu tenho os meus fecheiros, neste caso tenho os 3 anos, e vamos olhar aqui para o fecheiro de 2019. Fecheiro de 2019, eu tenho aqui uma dashboard em que eu consigo ver já uma overview da informação que o meu fecheiro tem. Portanto, eu consigo ver a minha totalidade de vendas, neste caso é um fecheiro anual, portanto temos aqui a integrado, temos aqui os vários meses, eu consigo ver qual é o meu total de vendas anual, o meu total de líquido, qual é o valor médio das minhas faturas e o valor máximo que eu obtive aqui numa fatura. Isto são aqui alguns indicadores que nós damos e que são úteis para nós vermos logo se existe já algum problema ou não, ou em termos financeiros, mais para a área financeira, perceber logo como é que está a minha faturação anual. Consigo ver quais são as minhas vendas por mês e qual é o valor das mesmas, e aqui eu tenho um gráfico acumulado, ou seja, mês a mês, quanto é que se eu estou a crescer mês a mês, ou se há aqui algum mês que tenha sido mais crítico, eu consigo ter esta visão geral da minha faturação. Também consigo ver aqui, nós temos aqui alguma flexibilidade em criar gráficos. Consigo ver, por exemplo, porque nós também temos um caso de uso para os shoppings que funcionam muito por uma da parte das rendas variáveis das lojas é por
por esta faturação, faturação mensais das lojas. E aqui eles conseguem até ter uma overview de cada loja, ah, qual é o pico onde eu vendo mais, onde o shopping vende mais e consegue ver aqui os picos das horas e dos dias. Depois eu também aqui conseguimos apresentar quais são os produtos mais vendidos e tanto os meus clientes que consomem mais, do meu produto, dos produtos que eu vendo neste caso. Aqui também, apresentamos a fatia financeira e em termos absolutos também, em termos absolutos e em termos relativos, e como é um fecheiro integrado, eu tenho aqui já eu tenho, a indicação de partes da contabilidade. E então eu consigo também criar, aqui outro tipo de informação para a minha área financeira. Atenção que o fecheiro de faturação não tem esta informação, portanto não vai aparecer, apenas no integrado ou de contabilidade, porque o integrado já, tem a própria faturação e a própria contabilidade. E eu consigo ver, os meus documentos, consigo ver o balanço, em tempo real e consigo ver aqui também a demonstração de resultados e como é que está, financeiramente a minha empresa naquele ano. E aqui são também alguns indicadores que facilmente eu consigo perceber quais são os meus movimentos contabilísticos, quantas contas é que eu tenho, quais são quantos clientes é que eu tenho, quantos fornecedores, os produtos, portanto tenho aqui também alguma informação. Depois disto, eu também sei que já estou aqui a ver que tenho aqui resultados da auditoria, que já tenho aqui problemas, mais uma vez, a plataforma me alerta que eu tenho problemas em termos de auditoria que é preciso olhar para eles e perceber o que é que está errado no fecheiro. E então é aqui que tudo começa. Eu aqui, a plataforma dá, estes findings, o que nós chamamos de findings, portanto, é a auditoria que nós corremos sobre os dados, neste caso é neste fecheiro, mas se fosse em consolidação também iria aparecer o que era, para a consolidação, como é o caso da sequencialidade, hum, e nós damos aqui os findings por nível de severidade. Temos os findings que são críticos, estes erros que são críticos, que impedem, hum, a transmissão para a autoridade tributária. Portanto, estes findings que são críticos, a autoridade tributária automaticamente vai, invalidar o fecheiro, que neste caso são, de integridade, e temos aqui, também se houvesse alguma estrutura, regras de, problemas de estrutura, eles também seriam identificados e automaticamente a autoridade tributária iria invalidar o fecheiro e não iria aceitar. Vamos ver, por exemplo, como é que é o flow, deste primeiro finding. Que neste caso tenho aqui um problema na minha contabilidade, que existe um erro no saldo de abertura, e eu consigo aqui perceber um bocadinho mais, em que me diz que o meu saldo de abertura de uma das contas é diferente do que era esperado. E eu vou entrar nele, toda a nossa aplicação tem este conceito de cliques, portanto, eu consigo ir clicando até desde o nível mais geral até ao detalhe em si e perceber o que é que está a acontecer. Portanto, eu posso ir clicando na aplicação e ela vai-me, com este nível de granularidade, vai-me dando as ações esperadas e o que é que eu tenho, para onde é que eu tenho que olhar. Portanto, eu clicando no Finding, eu tenho o meu detalhe aqui sobre o que é que está a acontecer. Portanto, ele diz-me que o saldo de abertura é diferente do saldo esperado, ou seja, eu tenho aqui esta conta, uma conta que neste caso é uma conta de passivo fiscal, portanto, são retenções na fonte que eu tenho que pagar ou entregar ao Estado. E esta conta, segundo o SNC, porque nós também temos esta integração, temos todo o SNC por trás e fazemos esta comparação. Esta conta deve ter
natureza credora por definição, segundo o CNC. Portanto, ter um saldo de abertura a débito aqui vai-me significar duas coisas. Ou foi um erro de lançamento, e aqui eu preciso então de o ir corrigir, ou foi um movimento de abertura que foi lançado no lado errado, ou então pode ter acontecido também ser um saldo contra a natura legítimo. E em situações muito específicas, esta conta de passivo pode temporariamente ter um saldo devedor. E sendo legítimo, eu aqui também, enquanto não corrijo, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar aqui notas da auditoria e dizer que. ah, e dizer que este finding, por acaso, ou está por validar, ou realmente é mesmo errado e eu preciso de o corrigir, eu posso ainda aqui colocar as minhas notas ou dizer, não, para já está de acordo, eu ainda não quero fazer nada, então eu vou colocar aqui uma nota a dizer está em conformidade e eu consigo aqui alterar este estado de auditoria e mais tarde ou para as minhas para a minha contabilidade, quando aceder aqui à plataforma vai ver que existe aqui uma nota de auditoria e que alguma coisa ainda está a acontecer com esta conta. O que é que eu ainda consigo fazer? Eu mais uma vez eu consigo clicar aqui e consigo ir perceber realmente o que é que aconteceu? Ele dá-me aqui o detalhe da conta, diz-me que o meu saldo de abertura está a débito, que está de 100 euros. Diz-me, fala-me, mostra-me também o saldo de abertura a crédito, portanto, eu mostro as duas coisas. Qual é a taxonomia, porque atrás das contas também temos os códigos de taxonomia atrás e nós também temos esta validação toda, se as contas estão de acordo com as taxonomias, e eu consigo aqui, por exemplo, através desta conta, ter aqui os vários detalhes, consigo ver a linha, consigo ver as transações, todas as transações que aquela conta teve. Isto porque o meu SAFT consegue, eu tenho toda essa informação e eu através, do fecheiro, eu divido isto por entidades, como vocês sabem, o fecheiro XML é um fecheiro muito extenso e muito longo, para nós conseguirmos ler um fecheiro XML, o utilizador comum não vai conseguir rapidamente identificar o que quer que seja. Então a plataforma que também permite é exatamente esta ter esta vista user-friendly do fecheiro SAFT, onde dividimos por entidades. Temos o cabeçalho, temos as contas, exatamente todas as contas, o código de taxonomia, se é uma conta de movimento, se é uma conta analítica, portanto, damos esta informação toda, os saldos de abertura, os saldos de encerramento também para conseguirmos perceber. E damos aqui todo o resto da informação, clientes, fornecedores, produtos, mas já lá vamos também, eu já passo um bocadinho mais por isto. Portanto, voltando aqui aos resultados da auditoria, eu identifiquei e percebi que existe aqui alguma coisa que eu tenho que mudar, ou se não tiver que mudar, consigo criar notas para a minha contabilidade. Outro exemplo que nós temos aqui, podemos olhar aqui para as faturas de venda, em que me diz que existe um erro no ID da transação. Portanto, eu quando corri isto vi que existem faturas que não têm IDs de transação. E isto é um campo obrigatório, portanto, também está tudo apoiado pela portaria. E nós sabemos que este ID de transação, é um campo obrigatório e que identifica unicamente o movimento contabilístico. E é através destes IDs de transação que a AT vai conseguir rastrear tanto e ligar o SAFT de faturação com o SAFT de contabilidade e faz os vários cruzamentos. E isto também, ou foram faturas que não foram contabilizadas, ou foi configuração do ERP, e eu aqui automaticamente também consigo logo identificar que existe um problema nestas faturas. Mais uma vez, indica-se sempre aqui em que fecheiro é que isto está a acontecer,
E temos aqui alguma informação também, para conseguirmos, rapidamente entender aqui alguma coisa, e eu clicando vou diretamente à fonte de onde está o problema. Ou seja, eu entro na fatura que tinha o problema e realmente identifico que não tenho transação, não tenho ID de transação. Portanto, alguma coisa eu vou ter que corrigir no meu RP. E eu aqui consigo, mais uma vez, conseguir ver detalhes sobre aquela fatura em si. Quais são as linhas que eu tenho nesta fatura, o total da fatura e se existe aqui mais alguma coisa, algum regime especial, tudo o que seja informação daquela fatura, nós também mostramos aqui ao utilizador. Tudo isto é sempre exportável, nós temos estas nossas, estas nossas tabelas que conseguimos exportar ou em Excel ou em CSV. Conseguimos exportar e conseguimos depois fazer até nós próprias análises no Excel, ou integrar com qualquer outro sistema de análise, e que toda esta informação só das faturas, por exemplo, conseguimos ver e analisar. Isto é o que nós fazemos em termos de auditoria, portanto, corremos aqui, não são mais do que queries de SQL, que é um bocadinho mais técnico e que, damos quando, existe algum problema no fecheiro, nós identificamos e damos aqui esta indicação ao utilizador. Eu aqui consigo ver todas as notas, que eu criei, onde é que eu criei, se foi, na própria regra ou se foi no próprio finding, portanto eu consigo, ver aqui todas, as notas que eu criei. Passando aqui também mais um bocadinho do que é que se consegue ver no SAFT em si, portanto, nós conseguimos ver todo o detalhe, conseguimos ver os produtos, conseguimos ver os impostos também e nós aqui verificamos se os impostos estão de acordo com a legislação. Consigo ver também os diários, os movimentos contabilísticos, toda a informação dos movimentos contabilísticos, as faturas de venda, uma vez que é um fecheiro integrado, consigo ver aqui também com mais detalhe se são, o que é componente nota de crédito, o que é fatura, ou se existisse aqui mais outro tipo, nós daríamos esse tipo. Qual é o estado da fatura, se o estado é normal ou se está anulada, por exemplo, como é o caso desta fatura que está anulada. Hum, e assim sucessivamente. Portanto, eu posso ir clicando, eu aqui, se eu clicar na transação, eu posso diretamente perceber, hum, quais são os meus detalhes, da fatura. Ou se eu clicar aqui, por exemplo, também no meu cliente, eu consigo ir diretamente perceber quais são os detalhes do meu cliente, qual é a percentagem que este cliente tem na minha faturação, tanto ao longo do ano como em termos de produto, o que é que ele me compra mais, e todos os documentos aqui, hum, todos os documentos que este cliente tem relacionado com a sua ficha de clientes. Portanto, isto são todas as informações que nós conseguimos extrair no SAFT e que é entregue à autoridade tributária. Outra das particularidades que a nossa plataforma faz também são estes relatórios em que eu consigo ver quais são as minhas vendas por produto, as minhas vendas por cliente, por código de imposto, consigo ver os balanços também, que neste caso eu comparo sempre, consigo comparar até 3 anos, como eu estou em 2019, não tenho mais nenhum fecheiro, anterior, portanto, só estou a ver aqui o ano corrente. Mas, no entanto, se eu for para 2021, eu consigo ver aqui, comparações em relação neste caso só estou a ver, em fecheiro, mas eu consigo ver comparações em relação
aos anos anteriores. Como é que eu vejo? É exatamente fazendo aquela consolidação manual e eu consolidando o fecheiro, eu consigo ver todos os anos que estão para trás. A demonstração de resultados, também tenho aqui a demonstração de resultados pelas rúbricas que a compõem, consigo ver exatamente tudo, resultado antes de imposto, resultado líquido do período, portanto que já é o que eu tenho na visão geral, que eu via no gráfico, mas que eu aqui consigo ver em forma de relatório. Consigo ver também o balancete, onde tenho todas as contas que compõem o balancete, consigo exportar, mais uma vez é exportável e eu consigo analisar fora da plataforma. Temos o balancete plurianual, por taxonomia também, onde temos aqui as taxonomias, e temos também o balancete plurianual e conseguimos ver, aqui eu tenho que filtrar por uma conta, eu tenho que dizer qual é a conta que eu quero ver, por exemplo, e eu aqui tenho toda a informação da minha conta, tudo o que compõe todas as transações que levam aos montantes daquela conta. E aqui eu consigo ter mais relatórios. Outra das funcionalidades que a nossa plataforma permite é a entrega direta dos fecheiros de faturação à autoridade tributária. Como eu não tenho aqui nenhum fecheiro de faturação, ele não me aparece, portanto, porque só os de faturação é que eu consigo entregar diretamente à autoridade tributária. Eu selecionaria aqui o fecheiro de faturação, pois agora tenho que escolher um fecheiro, e onde iria abrir aqui uma janela em que eu posso introduzir os meus utilizadores. Eu tenho subutilizadores tal e qual como acontece já hoje em dia na AT, eu tenho os meus subutilizadores, introduzo o meu utilizador e a password, escolho o fecheiro, o mês em que eu quero reportar e fazemos aqui a ligação direta para a autoridade tributária e conseguimos submeter os fecheiros de faturação à autoridade tributária. E em termos gerais, é isto que a nossa plataforma permite. Eu consigo sempre exportar qualquer informação para a Excel, toda a informação da plataforma eu consigo exportá-la. Eu consigo sempre fazer o drill down do geral para o mais granular e conseguir perceber ainda análises mais à frente, portanto, com mais detalhe, consigo estar sempre em constante clique na plataforma. Portanto, como vamos ver também aqui, eu também posso clicar aqui em relação à demonstração de resultados ou ao balanço. Quando eu clico aqui no meu ativo corrente, eu diretamente vou para o balanço e eu consigo ver aqui o que é que faz parte do meu ativo corrente e do meu ativo não corrente. E em termos gerais, este é o que a nossa plataforma faz. Claro que conseguimos aqui ainda ir para mais detalhes e conseguimos analisar aqui mais informação, porque o SAFT tem realmente muita informação sobre as empresas e a nossa plataforma de forma user-friendly consegue entregar isto ao utilizador. Em vez de estar a olhar para um fecheiro XML corrido, consegue aqui rapidamente encontrar quais são os problemas no seu fecheiro e fazer uma análise até da sua própria contabilidade e financeiramente, da saúde financeira das empresas. E é isto. Não sei se têm mais alguma, se existem questões, se houver aqui alguma questão que eu consiga responder rapidamente, podem colocar no chat.
e espero que tenham gostado. Há muito que se lhe diga, e há muito para falar sobre o próprio SAFT, sobre a própria plataforma, as coisas que são possíveis de fazer na plataforma. Portanto, se precisarem de mais algum esclarecimento, podem sempre enviar para a Sovos e nós conseguimos mais diretamente marcar uma demonstração mais específica ou satisfazer aqui mais alguma necessidade ou alguma dúvida que tenham. Se não houverem questões, dou por encerrada então a demonstração da nossa plataforma. Muito obrigada a todos e espero que tenham gostado mais uma vez.